A maior fake news do século XX, o povo palestino. O povo palestino é fake news, porque nunca existiu. Tem gente que fala que eles são descendentes dos filisteus, mas os filisteus eram europeus, vieram de Creta, na Grécia, enquanto que os palestinos são árabes, de origem semita. Dizem que o nome Palestina se refere aos palestinos, mas não. O nome Palestina foi uma homenagem dos romanos ao povo filisteu, que já não existia mais no século II, quando foi dado esse nome. E também não existia um povo palestino. Aí era a terra de Israel, onde nasceu Jesus e onde começava a religião cristã também. Mas não palestinos, sim árabes. Não existia a religião islâmica. Esses árabes professavam outras religiões politeístas, mas não era monoteísta, não existia o islamismo ainda. O único povo que foi soberano nessa terra foi o povo judeu, com a dinastia do rei Davi. Depois disso foram vários domínios. Domínio dos babilônios, dos helenistas, nem sei, dos romanos, dos mamelucos, cruzados, árabes, otomanos. No século XX vieram os britânicos. Quem nasceu nessa terra em 1905, por exemplo, como a minha avó, que nasceu em Metula, ela nasceu na terra palestina, mas sob domínio otomano. Golda Meir, por exemplo, que nasceu na década de 20, era domínio inglês, portanto, o documento dela era inglês. Nunca existiu um governo palestino, porque nem existia o povo palestino. Existiam os árabes que viviam nessa terra, da mesma forma que existiam judeus, que existiam cristãos e até outros povos. Mas o mais importante foi em 1947, quando houve a partilha da ONU, que dizia o seguinte: esta terra será dedicada para a criação de um Estado judeu e um Estado árabe, não palestino. Um Estado árabe. Porque não existia um povo palestino, não existia um governo palestino, não existia nada palestino. A moeda que está escrito Palestina, que muita gente diz que isso prova que existiu um governo palestino, é mentira. Essa terra foi cunhada no Banco Central inglês. Não existia um governo palestino e nem mesmo judeu ou israelense ainda. Ou seja, quem dominava eram os ingleses. Em 1948 foi criado o Estado de Israel. E no dia seguinte, 5 países árabes, os 4 limítrofes, Egito, Jordânia, Líbano e Síria, além do Iraque, que fica a 2.000 quilômetros de distância, declararam a guerra contra Israel com o objetivo de expulsar os judeus para o mar. E esse foi o motivo que os árabes dessa região saíram das suas casas, criando o dia do Nakba, catástrofe, que querem sempre colocar a culpa nos judeus que expulsaram os árabes das suas terras. Mentira! Isso está no site da ONU. Inclusive, tudo isso que estou falando é histórico e está tudo documentado. O resultado final dessa guerra, em 1949, foi: em primeiro lugar, os 700 mil palestinos assumiram o status de refugiados. Em segundo lugar, Gaza passou para o domínio egípcio e Cisjordânia passou para o domínio jordaniano. Daí em diante, poderiam ter criado um Estado palestino, mas nem existia um povo palestino. Teriam criado um Estado árabe, porque era isso que estava proposto. Mas também nunca quiseram. Já tinham tantos Estados árabes. Era mais conveniente manter os árabes palestinos como refugiados, como coitados. Ou, talvez, eles seriam a peça de manobra para provocar o povo judeu o tempo todo, como acontece até hoje. Tanto é que em 1964 foi criada a OLP, Organização para a Libertação da Palestina. Agora começa a aparecer o termo Palestina no sentido de fazer alguma coisa concreta. Mas a OLP
era efetivamente uma entidade terrorista que tinha o objetivo de jogar os judeus no mar, aniquilar os judeus, sempre foi. Tanto é que Yasser Arafat, que assumiu alguns anos depois e foi seu dirigente maior até morrer, nunca quis um acordo de paz, nunca quis um Estado palestino ao lado de um Estado judeu, nunca quis um Estado palestino, senão teria feito. E ao longo dessa história toda, o mundo sempre se doou para os palestinos, sempre teve pena dos palestinos, sempre deu muito dinheiro, mas nunca foi verificar o que faziam com esse dinheiro. Eu quero saber que país do mundo, além de Estados Unidos e Israel, fizeram alguma coisa pela criação de um Estado palestino, ou mesmo que fosse um Estado árabe. Nenhum país. O que eles sempre fizeram foi dar dinheiro para os palestinos fazerem o que quiserem com dinheiro, construir armas, construir túneis, construir suas entidades terroristas, pagar para exércitos terroristas, mas nunca fizeram um exército que seria de um país. Nunca montaram estrutura que pudesse dar origem a um país. Nunca deram uma educação e um bem-estar para a população, inclusive emprego, que pudesse gerar riqueza para um país. Apesar de que o dinheiro gasto, dinheiro recebido e, portanto, gasto, foi maior do que de muitos outros países de sucesso. Ou seja, eu não entendo por que até hoje querem jogar a culpa do destino dos palestinos no colo dos judeus e de Israel. A gente não tem nada a ver. Quem tem que assumir esse povo são os árabes. O Egito não quer saber de refugiados palestinos, a Jordânia, que tem lá os seus refugiados, não quer saber, a Síria, que tem lá os refugiados palestinos, já matou centenas de milhares, o mundo não fala nada e ninguém faz nada por eles, coitados. Mas essa culpa não é nossa.